Pessoal, então, hoje vamos avançar um pouquinho mais na explicação aqui do projeto final. Hoje eu vou passar a explicação de como fazer aqui as classes DAO e anteriormente a gente fez com as entidades, né? Então, só relembrando, para as entidades, o que a gente tinha que fazer? Pegar o nome da tabela, nesse caso aqui é uma tabela que eu já tenho, mas se fosse uma tabela que eu não tivesse, teria que criar uma classe aqui, né, como o mesmo nome da tabela. Mapear os campos que temos do banco de dados, idêntico aqui para criar os atributos, né? Depois a gente criava o construtor vazio, o construtor com todos os campos e os getSet. Essa é o que a gente fez inicialmente. Com isso a gente tinha o nosso pacote entidades, tudo ele pronto. Agora nós vamos para o pacote DAO, tá? DAO vem de Direct Access Object, que vai fazer uma ligação entre a classe entidade e o banco de dados, né? Então, como a gente fez um espelhamento aqui de todos os campos que a gente tem no banco de dados, colocou os campos aqui como atributos, inclusive tem que observar os tipos, então tá tudo certinho, aí a gente vai partir para os DAO. Tá? Os DAO, a mesma coisa que a gente fez para a entidade, temos que fazer aqui no DAO também. Tá? Umas coisas têm que ser observadas. Tá? Quando se fala aqui da tabela, tem que ser exatamente a mesma tabela do banco. Como assim? Então, se eu usar aqui, se eu estivesse usando clientes, aqui teria que ser clientes. Tá? Então, esse nome da tabela tem que ser exatamente o mesmo nome da tabela do banco. Tá? Aqui, quando a gente está trabalhando com o SQL, é totalmente o banco de dados. Tá? Então, o que está no banco vai ter que estar trabalhando aqui. Aqui são os comandos de manipulação de dados, para inserir cliente, para alterar, para excluir, para consultar. Então, toda a parte de manipulação de banco de dados fica nas classes DAO. Né? Aqui eu separei alguns métodos, vou só mostrar para vocês aqui, minimizado. Então, ele tem alguns métodos prontos e a gente vai apenas fazer a substituição do que já tem implementado para atender a nossa tabela. Então, tem o método inserir, atualizar, buscar por ID, buscar por código, o método excluir, buscar próximo código. Quando eu fazer nas telas, eu explico por que tem esse buscar próximo código. Tem o listar, que seria buscar todos os dados do banco, aquela tabela, e pesquisar por descrição ou por código. Então, na tela vai ter um campo para eu pesquisar ou por código, ou por descrição, ou por nome, ou por outro campo qualquer. Aí, aqui eu tenho método separado para fazer essas buscas. Então, o que tem que ser observado aqui? O meu código cliente, aqui se chama CLI_code. Então, aqui uma das coisas que tem que observar é essa. Teria que colocar CLI_code. Aqui está CLI_nome. Então, tem que ser observado isso daí. Todos os campos que eu for inserir aqui, desde que ele não seja auto-incremento, eu vou colocar aqui no Insert Into. Insert Into, só relembrando, é o comando de manipulação de banco de dados, inserindo na tabela tal quais os campos que eu estou manipulando, e aqui eu deixo um values. Se a gente fosse fazer esse SQL no banco de dados, eu teria que colocar os valores aqui. Mas aqui para baixo ele substitui, através do prepare statement, ele substitui os campos que vêm da tela para a gente poder fazer a inserção nos dados. Tá? Então, vou fazer aqui de alguns, para não pegar de todos, e daí vou fazer uma alteração na classe toda aqui para vocês observar também. Então, aqui seria CLI underline CPF CNPJ. CLI underline endereço. Aqui eu tinha menos campos. Né? Então, aqui eu tinha, o meu último campo seria a foto.
Vamos colocar mais alguns campos aqui. Então, CLI, underline, bairro. CLI, underline, cell. Aqui eu teria que refletir todos os campos. Tá? Vou deixar um a menos aqui, alguns a menos, né? Só para a gente poder prosseguir. O que tem que ser observado também, quantos campos que eu coloquei aqui? Se tiver 5, aqui vai ter que ter 5 interrogações. Se tiver 6, vai ter que ter 6 interrogações. E assim por diante, tá? Porque é isso, cada interrogação ele vai substituir aqui depois pelo valor que vier da tela. Tá? Aqui como eu deixei com 6 campos, vou deixar com 6 também. Deixa a tela cheia já. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 interrogações. Agora que eu tenho que observar. Eu vou inserir o meu código CLI, então aqui teria que ser C underline get código underline CLI. Por que dá erro aqui, professor? Porque lá na minha classe cliente eu tenho que ter os mesmos campos refletidos aqui. Aqui eu só tenho o código, que seria CLI underline code, tá? E teria que criar os get set. E assim por diante para todos os campos aqui. Tem que ser observado também quando ele é inteiro, quando ele é string, quando ele é data. Aqui no caso de bytes, porque ele é um campo foto, que lá no banco de dados é blub. E aqui teria que ter os 6 campos. Tá? Então, o mesmo número de campos que eu tenho aqui, o mesmo número de interrogações que eu vou ter aqui, vou ter que ter o mesmo número de campos sequencialmente aqui. Se eu colocar CLI code aqui, ou seja, o código primeiro, eu não posso colocar o nome primeiro. Vai dar erro no SQL. Tá? Tem que ser na mesma ordem. Todos os campos que estou colocando aqui, colocando na ordem aqui de inserir no banco. O ps.execute, ele vai fazer necessariamente a nossa SQL para inserir no banco. Tá? Então, aqui, no momento, a gente monta ela. Aqui ele traz os dados, substituindo as interrogações. E aqui ele manda para o banco. Se der algum erro, ele vai trazer essa exceção aqui. Tá? Se der certo, ele vai trazer outra mensagem, que é o cliente inserido com sucesso. Então, sempre vai ter uma dessas mensagens. Tá? Ou deu certo, ou deu errado. Daqui em diante, eu tenho que fazer o mesmo tipo de alteração. Aqui eu estou fazendo um update na tabela. O meu campo de código, se eu estiver alterando, tem que ser o mesmo nome que estiver usando. Digamos que underline code. E aqui o meu where tem que ser observado também qual que é a minha chave primária. Nesse exemplo aqui da tabela pessoal é CLI underline code. Tá? Então, eu não utilizo o CLI underline code para trocar. Lembrando que chave primária você não se altera valores. Tá? Você cria uma vez e altera-se os demais valores, os demais campos. A chave primária não. Então aqui, como a minha chave primária é o CLI code, eu teria que fazer este daqui, no where. Ah, se eu quisesse fazer uma alteração por nome, daria para fazer também, tá? Mas não é comum. O ideal é pegar a chave primária e colocar aqui no where. Tá? Aqui também tem que observar os mesmos nomes dos campos, então o nome do campo é CLI underline nome. E se fosse telefone, CLI underline telefone. Mas no nosso segundo campo lá, ele é CNPJ, se não me engano. Esse aqui. E assim por diante as alterações. Uma coisa que tem que ser observada também. Como a gente está fazendo o SQL e ele é uma string, aqui ele não vai dar erro nenhum. Tá? Se eu escrever aqui bolinha, vai funcionar. Tá? Não vai dar erro no Java. Só que daí na hora de executar o SQL, aí sim vai retornar uma exceção. Não vai conseguir fazer. E assim por diante tem que fazer para todos. Então, naquela sequência que eu coloquei aqui, o meu primeiro nome. Vou colocar aqui e colocar um nome. Daí o segundo campo seria get code underline f cn pj. A alteração tem que ser feita em todos os códigos, tá? Tem algumas facilidades.
Então, digamos que o nome da minha tabela não fosse cliente, fosse fornecedor. Então, eu posso chegar aqui e fazer um Ctrl H, Ctrl H, então aqui minha tecla de atalho, né? Ele vai pedir para localizar por cliente e substituir por fornecedor. E se eu der um substituir tudo, vai substituir tudo que tiver cliente por fornecedor. Ah, por que está dando erro aqui? Porque eu não tenho a minha entidade fornecedor. Então, por isso que é importante estar todas as entidades aqui funcionando certinho, bonitinho. Daria para substituir por campos também? Ah, em vez de código, vou substituir por clicode. Dá para fazer também. Ah, o cliente minúsculo. Dá para achar o cliente minúsculo. Minúsculo. Aí substituir por fornecedor tudo minúsculo. Também dá para fazer. Substituir tudo. Tá? Então, é uma parte que facilita para a gente fazer as alterações. Posso criar do zero? Pode, né? Mas você vai ter mais trabalho do que fosse editando, acredito eu. Essas coisas tem que observar. Então, primeiramente, o nome da tabela, né? Se está certinho. O nome dos campos, dos atributos, também devem estar certos aqui para inserir. E, por último, os dados dos campos e a ordem. Tá? Então, a ordem que tiver colocando aqui o nome dos campos, vai interferir aqui também. E tem que colocar essa numeração na ordem certinho. E daí observar também o tipo dos campos, né? Então, digamos, se eu fosse colocar aqui um set int para o getNome, ele não ia funcionar, tá? Porque aqui ele está esperando um inteiro e aqui eu estou passando um nome. Ele vai dar erro na hora de executar o SQL. Tá? Então, por enquanto, seria isso. Tá? Daqui a pouco eu faço um vídeo mostrando a parte do funcionamento do SQL, fazendo para dar certo e também fazendo para dar errado, só para mostrar para vocês.